Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ariana Monteiro e eu vim gravar para vocês hoje o segundo vídeo aqui para o canal. Eu espero que vocês gostem e continuem assistindo o vídeo. Então, meus amores, hoje é dia 3 de setembro de 2019, é uma terça-feira. Eu vim gravar um vídeo para vocês. É um vídeo muito especial para mim, é um vídeo que eu vou contar para vocês um pouquinho da minha família, um pouquinho da minha mãe. Gente, eu não tenho mãe, mas a minha mãe faleceu em maio de 2017. Em dezembro de 2016, a minha mãe, com 46 anos de idade, ela descobriu que ela estava com câncer. O câncer dela foi no intestino, foi um câncer muito agressivo, foi um câncer, essa doença, né, é uma doença que a gente sabe que abate muito a pessoa, que abate muito a família, as pessoas que estão ao redor, né, todo mundo sofre. Minha mãe era evangélica, minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, com muitas amizades, tratava todo mundo com muito respeito, nunca ninguém tinha nada para falar da minha mãe além da alegria dela, que ela, onde ela chegava, ela contagiava todo mundo, independente de onde ela esteja ou com quem. Quando chegou em dezembro de 2016, a minha mãe já não estava se sentindo muito bem. Ela foi fazer uns exames e foi diagnosticada com câncer no intestino. O câncer já estava no estágio bem avançado, sabe? Bem avançado, mas mesmo assim ela não desistiu de lutar, ela não desistiu de crer que se Deus quisesse operar um milagre, Deus era poderoso para que isso acontecesse. Muito rápido a minha mãe já começou a fazer exames, muito rápido a minha mãe já começou a fazer a rádio no hospital do INCA, na Praça da Cruz Vermelha, ali na Central. Minha mãe fez a quimioterapia, tudo muito rápido. O tratamento da minha mãe, não tenho o que reclamar do estado, porque nessa época, graças a Deus, assim, ela não faltou medicamento, não deixou de fazer exame, não deixou de fazer rádio, não deixou de fazer a quimioterapia. Sendo que aprove a Deus ter recolhido ela, né, gente? E a minha mãe, ela nunca murmurou, a minha mãe nunca reclamou, a minha mãe, eu nunca vi a minha mãe chorar. Nunca vi a minha mãe triste, apesar de eu estar sabendo, conhecendo, imaginando a dor dela. Minha mãe nunca chegou até a mim reclamando. Pelo contrário, quando eu descobri que minha mãe estava doente, eu que me abati muito, eu não tinha força para me levantar, eu não tinha força para me erguer. Como eu falei no vídeo anterior, eu sou técnica de enfermagem, então a gente sabe, né, o quanto essa doença agride, o quanto essa doença maltrata a pessoa. E não maltrata só a pessoa, maltrata a gente que está ao redor, porque sofre todo mundo. A minha mãe, ela fez a rádio, a minha mãe fez a quimio, conforme eu falei para vocês. Quando chegou em abril, a minha mãe fez todos os exames para ela poder operar, né, que o câncer da minha mãe precisava de cirurgia. Quando a minha mãe fez todos os exames, que só ia marcar a cirurgia para ela poder operar, descobriu que o câncer dela tinha ido para o fígado e atingiram outros órgãos. Ou seja, assim, na medicina não se tinha mais o que fazer. Minha mãe, consciente, sabia, conhecia, sabia de tudo que estava acontecendo, mas ela nunca deixou de crer. E ela falava para mim: Ariana, independente que se o Senhor fizesse ou não, para a gente poder sempre agradecer a Deus, porque Ele é o único que pode dar e tirar a vida. Minha mãe nunca reclamou, nunca, nunca, nunca. Quando chegou em maio de 2017, no Dia das Mães, a minha mãe já estava internada no hospital.
minha mãe já não estava bem, minha mãe já não falava, minha mãe só olhava pra gente, não tinha força para se mexer, porém estava consciente. A gente conversava com ela, as lágrimas dela desciam, ela ouvia, mas ela não se movimentava e não respondia, né, aquilo que a gente estava falando com ela. E aquela época, até hoje, ainda dói muito eu lembrar da minha mãe daquela forma. Minha mãe sempre muito querida. Aquele dia das mães, nossa gente, foi para mais de 30, 40 pessoas no Inca visitar a minha mãe. E a gente sabe que subia em dois. Foi assim, todo mundo querendo ver, todo mundo querendo ficar perto da minha mãe, todo mundo queria fazer uma oração, falar alguma coisa positiva para ela. E quando chegou esse dia das mães, né, foi um domingo, a minha mãe daquela situação. Quando chegou no outro dia, na segunda-feira, dia 15 de maio, que nessa época, em 2017, o dia das mães caiu no dia 14. No dia 15, Deus levou ela. Foi uma dor muito grande, uma dor muito grande que eu não sei nem explicar para vocês, assim, o tamanho, eu não sei nem mensurar o tamanho da dor que eu e a minha família sentiu. Uma dor tão grande, gente, que tão grande, porque assim, eu nunca fui de ter amigos, eu nunca fui de ter colegas, então era só eu e a minha mãe para tudo, sabe? Quando eu soube da notícia que minha mãe tinha falecido, a minha vontade era de abrir o chão assim e me esconder, porque eu não me via nesse mundo sem a minha mãe. Eu não me via nesse mundo sem a minha mãe. Sendo que Deus foi trabalhando, Deus foi dando força, Deus foi dando motivo para a gente poder seguir. Deus foi dando motivo para a gente poder se alegrar. A gente não se alegra como antes, mas a gente sorri. A gente precisa de comer, a gente precisa de beber, a gente precisa de dormir. E Deus foi nos amparando com o que se passou agora, 2 anos, e estamos aqui de pé. E nessa época, foi quando eu aceitei a Jesus. Eu aceitei a Jesus no dia das mães de 2017. Eu visitei a minha mãe no hospital. Quando eu cheguei em casa à noite, eu fui para o culto da igreja que minha mãe congregava. E lá Deus tocou no meu coração para me aceitar a Deus. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu falei com o Senhor que eu iria aceitar, independente de que Ele fizesse ou não da vida da minha mãe. Porque durante esses 7 meses que minha mãe descobriu que estava doente, ela sempre falou: Ariana, independente dele fizer ou não, sirva ao Senhor. Então, quando eu aceitei a Jesus naquele dia, eu falei: Senhor, se o Senhor curar ou se o Senhor levar, eu vou sempre te seguir. Gente, foi a melhor escolha da minha vida. Foi a melhor escolha da minha vida que eu fiz naquele dia, porque sem Deus, sem o Espírito Santo para nos consolar, eu não conseguiria. Então eu aceitei a Jesus dia 14 de maio. Em agosto do mesmo ano eu me batizei nas águas. E hoje é dia 3 de setembro de 2019. Eu ainda continuo na presença do Senhor. Já chorei, já sorri, já me decepcionei, já me alegrei, já me entristeci. Eu já tive muitos altos e baixos na minha vida, mas assim, uma coisa que eu não me arrependo foi de ter me entregado a Ele, porque Ele, na sua palavra, o Senhor diz que no mundo a gente teria aflições. E sim, gente, ser cristão não é fácil. No mundo a gente tem muitas aflições. No mundo a gente somos carne e osso, a gente sente dor, a gente geme, dói, a gente sangra. Tem coisas que sangram na nossa alma. Mas que se a gente olhar sempre para a dor, se a gente olhar sempre para os sentimentos, se a gente olhar sempre para o mundo, pelo aquilo que a gente está vivendo, a gente abandonaria o caminho do Senhor. Mas a gente tem que crer, a gente tem que olhar com os olhos espirituais, a gente tem que olhar com os olhos da fé,
A gente tem que olhar que vai chegar um dia dele vir buscar a sua igreja e esse mundo vai ficar e a gente vai viver a glória do Senhor. A gente vai viver aquilo que Ele preparou pra gente, sabe? Hoje eu vivo na esperança de eu me manter de pé na presença de Deus, que é difícil. Já, se vocês me perguntarem, você já pensou em desistir do Evangelho? Já pensei em desistir do Evangelho, mas eu não desisti. Até a data de hoje eu não desisti, porque eu sei que se eu desistir, quem vai estar comigo? É só o Senhor, é só Deus que está com a gente, é só o Senhor que conhece o nosso íntimo, só o Senhor que conhece o nosso profundo. E só Ele, só o Espírito Santo de Deus tem o poder de nos consolar de uma forma que ninguém nesse mundo pode consolar a gente. Então, gente, eu amo muito o Senhor. Eu amo o Deus que eu sirvo. Eu amo aquele que morreu na cruz por mim, aquele que morreu na cruz por você, aquele que deu seu único filho. Mesmo sabendo que a gente iria, muitos iam negar, mesmo sabendo que um dia nem todo mundo ia servir a Ele, mas pelo amor que Ele tinha para conosco, Ele deu o seu único filho para nós, por nós, né? Ele deu o seu único filho por nós. Então, gente, eu gostaria muito que vocês ficassem com essas palavras, gostaria muito que vocês se encontrem no meio do Evangelho, independente de qual igreja que vocês sirvam. Mas que vocês venham servir o Senhor, o Deus vivo, aquele que morreu na cruz, mas que no terceiro dia ressuscitou. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, eu gostaria muito que vocês curtam esse vídeo, que vocês compartilhem com quem vocês conhecem, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, que é Ariana Monteiro 1992, que vocês vão lá, me seguem, que vocês venham me conhecer, né, de mais pertinho um pouco. Eu sou grata pela vida de vocês, eu sou grata para quem, né, tá me acompanhando, para quem tá me seguindo, e que a gente venha aí, se manter de pé. Aquele que já está na presença, se mantenha. E aquele que ainda não se encontrou, que se encontra o caminho de Deus. Então, um grande beijo para vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo.